Hoje muitas pessoas amam a Deus, frequentam a igreja, mas ainda vivem confusa referente à sua identidade, referente ao seu propósito e à sua direção espiritual. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, então fica conosco até o final desse podcast para que você possa descobrir a sua identidade e o seu propósito de vida. Roda a vinheta. Graça e paz, seja muito bem-vindo ao podcast Transmitir. E hoje, a gente tem aqui no Instituto, estamos recebendo um convidado ilustre, alguém que tem impactado essa geração, que tem impactado milhares de pessoas. E para nós é uma honra, alguém que está sendo reconhecido aqui no Brasil e também no Uruguai, na Europa, em vários lugares aí do mundo, alguém que está crescendo muito, levando a palavra do Senhor e levando aqui o Brasil, sendo conhecido aí. O nome dele é Cauê de Andrade, é um evangelista querido, amado, um menino abençoado, tá aqui conosco. Isso. A gente está assim muito feliz em estar recebendo ele aqui, muito honrado em estar com ele. Antes de eu passar aqui para o nosso convidado, eu quero que você que está aí nos assistindo já compartilhe esse vídeo, já curte, já manda aí para os seus amigos, coloca no grupo aí da família, no grupo do WhatsApp, Te inscreve no canal. Inscreve no canal e lembra, que dando joinha você vai ajudando a plataforma a nos divulgar. Amém? Amém. Seja bem-vindo, Cauê! Meus pastores, é uma honra poder estar aqui com vocês, participando desse podcast aqui no Instituto Transmitir. Creio que será um momento de mesa precioso, que Deus irá compartilhar com a gente as riquezas do reino. Amém, amém. Glória a Deus. Então, a gente falou certo ali, evangelista, é isso, né? Isso, evangelista Cauê de Andrade. Perfeito. Cauê, para a gente começar essa conversa, você viaja o Brasil inteiro, tem pregado em várias igrejas, E o que você tem percebido na igreja que ainda as pessoas não perceberam? Nessa questão sobre identidade, sobre propósito, a gente vai, ajuda várias igrejas na parte da questão da cura da alma, e a gente nota que as pessoas parece que estão meio perdidas. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Bom, vamos lá. Eu tenho percebido nos últimos dias que a igreja brasileira esqueceu o potencial que carregava. Aliás, potencial que carrega. Antigamente a gente ouvia alguns pregadores que falavam isso era muito impactante quando eu ouvia, Eu lembro que eu ouvi uma vez uns pregadores pentecostais que ele falava assim, fulano de tal disse, nossa, você sempre tá voando, viajando para lá e para cá, você deve ser muito importante, Você é um deputado? Ele disse, não, sou mais importante. Você é um governador? Não, eu sou mais importante. Você é um grande empresário? Não, eu sou mais importante. O que você é? Eu sou aquele que transmite a mensagem do reino aos corações. Hoje nós perdemos a importância do que é servir a Jesus. Nós estamos perdendo a nossa identidade como igreja. Hoje a gente vai para o culto para passar tempo. Hoje a gente vai para a igreja simplesmente porque virou uma rotina, como se a gente tivesse uma obrigação de estar na igreja. Mas uma coisa que eu sempre digo é que estar na igreja não é uma obrigação. Cultuar é um privilégio. Nós estamos falando de seres humanos cheios de falhas, pecados e erros, mas que um Deus santo olhou para nós e disse, eu quero ouvir você me adorar. Então, nós temos o privilégio de poder adorar esse Deus. E parece que a igreja está entendendo que nós somos a geração escolhida, nós somos a geração do avivamento. Então, a gente vê uma geração que tem muito potencial, que tem muito de Deus para desenvolver, mas que se comporta como se fossem meros coitados. Eu olho para algumas igrejas e eu vejo mendigos espirituais. Só vão para a igreja para pedir. Só vão para a igreja para receber milagre. Só que eu entendi que o maior propósito de estar na igreja não é receber, é entregar. Porque culto não é o quanto eu recebo de Deus. Culto é o quanto eu entrego para Deus. Paulo disse, eu rogo-vos, pois, pela misericórdia, que apresente o vosso culto. Sou eu que apresento culto para Deus, não Deus que apresenta o culto para mim. Até porque não sou eu que estou sendo adorado. Quem está sendo adorado é Deus. Paulo disse, apresente o vosso corpo como sacrifício vivo.
Porque culto é isso, culto é sacrifício, culto é entrega. Então nós precisamos acordar, despertar e entender que Deus nos chamou para viver um avivamento grandioso. Porém, para que nós possamos viver esse avivamento, nós precisamos se posicionar e entender que nós somos a geração que Deus escolheu para marcar essa nação. Glória a Deus. E me chamou a atenção essa última fala aí, né? Se posicionar. E que me chamou a atenção, mendigos espirituais, é verdade. Essa é forte, essa é forte, mendigos espirituais, e faz todo sentido. E esse é o ponto, né? Você acha que existe uma crise de identidade na igreja, no meio cristão? Porque é estranho, né? Porque você vai lá, se converte, você deveria nascer novamente e saber quem era. A gente estava em off aqui conversando, né? Sobre quem você é, sem a tua profissão, sem as tuas características, sem o que você sabe fazer, quem você é. E a gente pergunta para cristão e ele não sabe dizer. O óbvio ele não sabe dizer. Então, você acredita que existe essa crise, essa confusão? Por que as pessoas estão tão confusas dentro da igreja, Cauê? Vamos lá, eu aprendi que essa crise de identidade que nós estamos vivendo não é dentro da igreja. É uma crise de identidade onde essa geração vive essa crise. E como nós fazemos parte dessa geração, o problema é que às vezes a gente tenta excluir a igreja do resto da sociedade. Porque a verdade é que nós somos diferentes em certo ponto, mas na maioria dos quesitos a igreja é igual ao restante da sociedade. Somos seres humanos que somos afetados pelas condições do tempo em que nós estamos vivendo. Eu percebo que esse problema da crise de identidade não é um problema de dentro da igreja, é um problema dessa geração. Eu olho para essa geração e vejo uma geração como Jacó. Jacó não sabia quem era. Só que o problema de quem não sabe quem é, o problema de quando você não sabe quem você é, você fica tentando imitar os outros. É por isso que hoje a gente vê tanta gente invejosa. Sabe qual que é o problema do invejoso? Ele não sabe quem ele é. Como ele não sabe quem ele não sabe o que ele quer. Como ele não sabe o que ele quer, ele tenta arrancar aquilo que é teu. E qual que era o problema de Jacó? Jacó, ele não sabia quem era. Então ele fez o quê? Pegou a primogenitura que era do irmão. Aí alguém diz, não, Cauê, Jacó não enganou o irmão. Ele só se aproveitou do momento de fraqueza para fazer negócio. Eu acho que isso se chama enganar. Ele olhou para o irmão e disse, me vende a sua primogenitura. O irmão estava fraco, vendeu. Outro também, que por um momento de fraqueza esqueceu quem era, vendeu a sua primogenitura. Aí Jacó chega diante do pai, porque não adiantava ter comprado a primogenitura do irmão se não recebesse a bênção do pai. Aí o pai pergunta, quem é você? E ele muda de identidade, porque ele não sabe quem ele é, mas ele já descobriu o que ele queria, aquilo que não era dele. Eu quero a bênção que é do meu irmão. Então já que eu quero aquilo que é do meu irmão, eu vou fingir que eu sou meu irmão. Quem é você? Ele disse, meu nome é Esaú. O pai disse, não, mas você não fala como Esaú. Eu conheço a voz de Esaú. Ele disse, não, pega aqui no meu braço, tem os pelos de Esaú. Então o problema de Jacó é o problema dessa geração. É uma geração que não sabe quem é, então vive imitando. É por isso que hoje as redes sociais estão tão em alta. A maioria das pessoas tentam viver a vida que os influenciadores vivem na internet, uma vida de mentira, uma vida de aparência, uma vida para mostrar que tem, uma vida para mostrar que é, uma vida que não é real. Só que como eu não sei quem eu sou, eu não sei quem Deus disse que eu sou, eu não entendo a minha identidade, eu fico copiando aquilo que os outros dizem que são. Eu fico querendo aquilo que os outros têm. Só que sabe qual que é a verdade? Teve um dia que Deus encontrou com um Jacó. E Deus perguntou para Jacó, qual é o seu nome? Só que sabe o que é poderoso? Diante de Deus todas as máscaras caem. E quando Deus perguntou qual é o seu nome, Jacó não disse eu sou Esaú. Ele revelou sua identidade. Ele disse, eu sou Jacó, eu sou o enganador. Eu sou aquele que roubou a bênção do irmão e fugiu de casa. Hoje eu entendo quem eu sou. Deus disse, como você entendeu quem você é, eu mudo sua história. Não será mais chamado Jacó, será chamado Israel. O único jeito de ter uma identidade transformada é reconhecer. O maior problema dessa geração não é que nós não sabemos quem somos, é que nós não queremos aceitar quem somos. Porque para aceitar quem somos, nós temos que reconhecer nossas fraquezas, nossas fragilidades, nossas debilidades, nossos erros. E nós não queremos bater de frente com as nossas fraquezas. Nós queremos nos mascarar e fingir que somos super-heróis. Mas quando Jacó reconheceu, eu sou Jacó,
o enganador, aquele que se aproveita da fraqueza dos outros. Deus disse, não. Agora que você reconheceu, eu mudo a sua história. Sua identidade será transformada. Será chamado Israel. Uau. É forte. A gente trabalha muito essa questão da identidade, né? Porque, exatamente, eu copio, eu quero ser aquele pregador, a gente vê muito isso na igreja, modelagem, né? O pessoal vou modelar alguém, porque aquela pessoa é famosa, porque aquela pessoa está se dando bem. Então eu vou lá e copio o que ela faz, e aí eu também vou me dar bem. Só que você não tem a noção de quanto aquela pessoa já renunciou, de quanto aquela pessoa já entregou, em vez de buscar, ela entregou, e aí você quer a bênção, mas você não quer a renúncia dela, né? Você não entendeu o quanto aquela pessoa já se doou, já quebrou esse vaso para poder ter essa unção. Então, a gente se perde, né, muitas vezes em querer copiar e acaba não sendo quem Cristo nos criou para ser. Você acha que na igreja, mesmo as pessoas estando dentro da igreja, porque a gente vê essa geração com essa questão toda de perder a identidade porque fica se comparando. Mas dentro da igreja, que a gente conhece a palavra, né? Eu acho que a gente deveria ter uma direção em pelo menos copiar Cristo, né? Sejam meus imitadores, diz Paulo, né? Assim como eu imito a Cristo, então imite a mim. Então, o que eu vejo? Você acha assim, que as pessoas não descobrem quem são dentro da igreja também? Vamos lá. Eu acho que a maioria das pessoas não descobriram quem são porque elas ainda não entenderam quem Deus é. Porque eu só descubro quem eu sou em Deus quando eu descubro quem Deus é pra mim. Enquanto eu não entender quem Deus é pra mim, eu não consigo entender quem eu sou em Deus. O problema é que as pessoas, elas se relacionam tão pouco com Deus que elas acham que conhecem Deus, mas na verdade não conhecem. Porque você só conhece alguém no relacionamento. Não tem como eu conhecer alguém sem ter um relacionamento com ele. E o problema é que hoje as pessoas estão dentro da igreja, mas estão distantes do Pai. É igual ao irmão mais velho. Todo mundo acha que o único problema da história do filho pródigo é o filho pródigo que saiu da casa. Não, mas aquele texto também revela o problema do irmão mais velho, que estava dentro da casa, mas não conhecia o Pai. E o problema é que hoje está cheio de gente que está dentro da igreja, mas está longe do Pai. Não se relaciona com Deus. E o problema de quem não se relaciona com Deus é que ele não consegue entender quem é o Deus que ele serve. E quando eu não entendo quem é o Deus que eu sirvo, eu também não consigo entender quem eu sou em Deus. É por isso que hoje as pessoas são guiadas pela opinião dos outros. Tem gente que não é ela mesma. Tem gente que é aquilo que os outros querem que ela seja. Porque ela é movida pela opinião dos outros. Só que quando você descobre quem você é em Deus, você entende que se tem uma coisa para você que você não pode mudar, é aquilo que os outros pensam. Então aquilo que os outros pensam não pode ter influência sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, sobre o que eu penso. Pelo contrário, eu tenho que ser movido por aquilo que Deus falou que eu vou ser. Só que para eu ser aquilo que Deus falou que eu vou ser, primeiro eu tenho que ouvir a voz dele. E só tem como ouvir a voz dele no relacionamento. Então Deus está nos convidando para o ambiente do relacionamento. Aí a gente vem na questão da intimidade, né? Da intimidade com Deus. E a gente nota que o pessoal tem essa dificuldade. O pessoal vai, cultua, vai na igreja, a gente mexe nele, vai lá bater meu cartão. Só que não tem uma intimidade, não tem uma dependência. Não entende que o Senhor está contigo a todo momento. E aí a gente vai para essa questão do propósito, né? Depois da gente ver essa questão da nossa identidade, descobrir quem a gente é realmente em Cristo Jesus, a maior pergunta que vem depois é: como eu descubro o meu propósito? Sempre pergunto para como eu descubro o meu propósito? Bom, para eu poder descobrir qual é o propósito de Deus na minha vida, como eu disse, a base segue a mesma. Eu preciso estar perto de Deus. Uma coisa que eu aprendi é que quem faz a promessa é Deus, mas quem caminha até a promessa sou eu. Cauê, se é Deus quem faz a promessa e sou eu que caminho até ela, qual é o caminho que me leva até a promessa? Que é basicamente essa a pergunta. Eu aprendi que o caminho que me leva à promessa é o mesmo caminho que me aproxima de Deus. Então, quanto mais perto de Deus, mais perto da promessa. Quanto mais longe de Deus, mais longe da promessa. A verdade é que, independente de qual seja o meu propósito individual, todos nós temos um propósito coletivo, que é adorar e ser fiel a Deus.
Então, quando eu cumpro o meu propósito principal, que é servir e adorar e ser fiel a esse Deus, automaticamente no relacionamento com Ele eu vou descobrindo quais são os propósitos específicos de Deus para minha vida. O problema é que tem gente que está muito preocupada em descobrir qual é o propósito específico, sendo que ele ainda não cumpriu o propósito primário. Tem muita gente dizendo assim, eu quero descobrir se eu sou pregador, se eu sou cantor, se Deus me chamou para ser um empresário, se Deus me chamou para ser um evangelista, só que você ainda nem está perto de Deus. Você não está cumprindo o seu propósito inicial, que era ser fiel, que era ser crente, que era buscar ser melhor a cada dia, porque essa é a base do nosso propósito. Então eu aprendi que o segredo para eu descobrir o propósito e as promessas que Deus tem reservada para mim é eu estar perto dele. Porque quanto mais perto de Deus, mais perto do propósito estarei. Porque Deus me ensinará, Deus me conduzirá, Deus me guiará e as coisas fluirão naturalmente. Porque eu aprendi que tudo aquilo que vem de Deus não é forçado. Tudo aquilo que vem de Deus é natural. As portas se abrirão automaticamente. A gente sempre fala, né, que as pessoas, elas ouviram falar de Jesus. Assim como Satanás já ouviu falar de Jesus, né? Satanás também conhece Jesus, mas de ouvir falar, não de ter uma intimidade com ele, né? E a gente vê que muita gente se perde na hora que vai viver o propósito ou viver o chamado, porque percebo que o quê? A pessoa quer viver o chamado do outro. E também um erro muito comum que a gente vê, assim, em falar em propósito, é que as pessoas, elas não sabem diferenciar o que é propósito da vontade do coração. Tipo assim, eu tenho vontade de ser tal coisa, né? Ou, eu acho tão legal fulano, né? E aí eu tenho essa vontade de viver o propósito do outro. De viver o chamado do outro. Você vê as pessoas depois reclamando que estão, assim, sobrecarregadas, cansadas. No mundo, assim, quando você vai aí visitar as igrejas, você percebe que as pessoas estão vivendo um chamado que não é o delas, vivendo um propósito que não é o delas. E aí se tornam pessoas que estão amargas e que estão vivendo cansadas, se queixando, né? Ai, isso aqui é cansativo, é muito pesado. A gente vê muito isso. Você também vê? Sim, sabe que eu aprendi uma coisa? Deus não é obrigado a realizar os meus sonhos. O problema é que tem muita gente achando que Deus é gênio da lâmpada mágica. Só que Deus é pai. E pai não é aquele que realiza todas as vontades do filho. Porque Deus é pai, mas ele não aceita filho mimado. Quem aceita filho mimado é essa geração de hoje. Deus é pai, mas Deus é pai que dá direção para o filho. Não pai que aceita ser guiado pelo filho. O problema é que hoje as pessoas, elas acham que Deus é obrigado a cumprir os sonhos dela, a cumprir os desejos dela. Só que eu aprendi que Deus pode até realizar os meus sonhos. Mas Deus só vai realizar os meus sonhos quando os meus sonhos estiverem alinhados com seus propósitos. Nenhum sonho meu vai se cumprir se não estiver alinhado com os planos de Deus. Até porque a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Eu aprendi que os planos de Deus são maiores que os meus. Os pensamentos de Deus bem melhores que os meus. Então, eu tenho que entender que vale a pena abrir mão dos meus sonhos para poder realmente viver os sonhos de Deus. Amém, glória a Deus. Antes da gente passar aqui para o próximo bloco, o nosso apoiador de hoje é o Portal Hotel, né? Hotel Portal aqui em Santana do Livramento. Ali na Avenida Tamandaré. Bem localizado, a 200 metros dos free shops, né? Muito boas instalações. Então você que é turista, que está vindo para a fronteira, né? Para fazer as suas compras no free shop, ótima localização, Hotel Portal. A gente vai colocar aqui na tela, tá aparecendo aqui o endereço bem certinho para você, tá, meus queridos? Bom, a gente falou de identidade, de propósito, agora a gente vai para a maior crise da humanidade que está no meio cristão, que é as questões emocionais, principalmente a ansiedade. Você percebe essa crise emocional
nessas viagens, como você vai por muitas igrejas, vê muitas pessoas, você consegue identificar as pessoas nesse aceleramento, até mesmo com Deus, a ansiedade que Deus me entregou uma palavra, mas não se cumpriu ainda, me tem uma promessa, mas a promessa não se cumpriu, e sai da igreja, volta para a igreja, e eu acho que eu vou ter que fazer um propósito, eu acho que eu vou ter que jejuar, mas não tá, sabe, a pessoa que ainda quer fazer, como tu falaste, com a força do seu braço, por essa questão da própria ansiedade. Como que tu pode explicar isso para nós melhor, Cauê, com a tua experiência? Bom, vamos lá. Hoje, a crise de ansiedade, a depressão são problemas que têm assolado essa geração. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que o maior segredo para a gente conseguir vencer esses problemas é o controle emocional. Porque eu aprendi que se eu não dominar a minha mente, o diabo vai destruir a minha vida. A verdade é essa. Se você não domina a sua mente, você vira brinquedo de Satanás. Para a gente ter noção de como dominar a nossa mente é importante, Salomão disse assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Esse coração aqui que ele está dizendo, ele está referindo à mente. Por exemplo, Jesus também falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. Mas o que sai vem do coração. Aí ele termina dizendo que o que sai do coração são maus pensamentos. A gente não pensa aqui, a gente pensa aqui. Então, na maioria das vezes que a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da nossa mente. Quando Salomão diz sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua mente, Salomão está dizendo assim, ó, se for para escolher uma coisa na vida para você guardar, não guarde dinheiro, não guarde amigos, guarde a sua mente. Porque enquanto a sua mente estiver guardada e blindada, o diabo não te toca, o dinheiro não te domina e o pecado não te destrói. Sabe o que eu aprendi? Quando a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, a Bíblia fala que a espada é do Espírito, o escudo é da fé, mas só o capacete é da salvação. Porque enquanto a minha mente estiver protegida, o diabo não vai roubar a minha salvação. O problema é que hoje as pessoas não dominam a própria mente. A mente delas vira uma bagunça. E eu aprendi que mente bagunçada é refletida numa vida bagunçada. É por isso que a maioria das pessoas vive uma vida desorganizada. Porque eles não organizam a própria mente. E por que não organizam a própria mente? Porque não tem o hábito de viver olhando para dentro. As pessoas só vivem olhando para fora. É por isso que as pessoas gastam mais tempo comparando a vida dos outros, criticando a vida dos outros. Entra na internet hoje. Vê os vídeos que mais viralizam na internet, são sempre vídeos criticando os outros, atacando os outros. Por quê? Porque as pessoas gastam mais tempo olhando para fora do que olhando para dentro. Só que eu aprendi com Davi. Não tem como ser curado dos problemas que estão dentro se eu só olho para fora. Davi ele também tinha um problema emocional, mas ele decidiu vencer. Ele olhou para dentro dele e decidiu conversar com a própria alma. E ele disse, por que está abatido a minha alma? E por que se perturba dentro de mim? E ele deu a resposta, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então nós precisamos aprender a olhar para dentro de nós. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós encontramos problemas que estavam ali que a gente não sabia. Nós encontramos feridas que estavam ali que ainda não foram curadas. Nós encontramos traumas que estão ali que aparentemente estavam escondidos, mas que atrapalhavam na nossa vida e alteravam a nossa identidade. E quando nós encontramos esse problema, aí nós conseguimos falar com Deus. E dizer, Deus, eu preciso de ajuda aqui. E abrir o nosso coração para que Deus possa curar. A gente... Uau, gente. Você tá ouvindo aí, quem nos conhece sabe que é o nosso tema principal, né? Ele falou aqui sobre as feridas, sobre os traumas, e é o nosso tema principal. Que a gente sempre diz assim, ó, era tão óbvio, né? Que o cego que chega até Jesus, ele queria ver. Não era tão óbvio, não. Para Jesus, não. Ele poderia pedir para deixar de ser mendigo, para ter uma família, para ficar rico. E muitas pessoas buscam Jesus para isso, em vez de pedir para ver. Ver o quê? Ver dentro de mim, ver os meus defeitos, né? E as pessoas costumam sempre olhar para os problemas alheios, para as pessoas. É o que faz a rede social, né? Faz você olhar para o outro e não olhar para dentro de si. E eu vejo assim, ó, que muitas pessoas
ficam dentro da igreja e que elas oram e que elas jejuam e que elas continuam numa trava emocional. Essas pessoas, a identidade espiritual dela, você acha que quando a pessoa encontra a sua identidade espiritual, ela resolve essas questões? Porque tem muita gente que ora ali, faz campanha e faz jejum e parece que não destrava a mente, porque está mais ligado a isso, à identidade espiritual dela. Vamos lá. Eu acho que é um processo. O primeiro processo é reconhecer que precisa ser curado. Porque o pior doente é aquele que não reconhece que precisa ser curado. O pior doente é aquele que acha que a vida dele é perfeita, que ele não tem defeito. Porque enquanto não há reconhecimento da enfermidade, também não há possibilidade de cura. Jesus nunca curou ninguém na Bíblia sem antes que a pessoa reconhecesse que precisava ser curado. Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Ele teve que reconhecer: eu não consigo ver, portanto eu quero ver. Jesus teve que olhar para o paralítico do tanque de Betesda e disse para ele: você quer ser curado? Ele inventou um monte de desculpa, mas ele não entendeu o propósito. Jesus só queria que ele reconhecesse: eu preciso ser curado. Então, enquanto não há o reconhecimento, não há possibilidade de cura. É por isso que tem gente que está preso na depressão e não sai, preso numa crise de ansiedade e não sai, porque ele não reconhece que precisa de ajuda. Mas quando há o reconhecimento, há transformação. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. Só que não basta reconhecer que precisa ser curado. Tem que estar disposto. Porque eu aprendi que tem coisa que não é para quem crê. Tem coisa que é para quem quer. Porque tem gente que crê, mas não quer. Tem gente que crê que Deus pode curar, mas ele não quer ser curado. Por que ele não quer? Porque ele não está disposto a perdoar, não está disposto a se desconectar de algumas pessoas, não está disposto a sair de alguns ambientes, não está disposto a mudar de atitude. Então essa pessoa, ela crê na cura, mas ela não quer a cura. Porque eu aprendi que quem não quer arruma desculpa, mas quem quer arruma jeito. Então, primeiro eu reconheço, depois eu me disponho, e a partir do momento que eu me disponho, aí o resto é com Deus. Eu aprendi que quando se trata de cura emocional, eu dou o primeiro passo, e Deus faz o resto. Glória a Deus, é impressionante, né? Gostei dessa frase. Não adianta só crer, tem que querer. E esse é um princípio que a gente nota, Cauê, que as pessoas terceirizam muito, principalmente para os pastores. Pastor, ora por mim. Pastor, faz uma campanha para mim. E tem casos que a gente viu de testemunho que pessoas às vezes não querem ser curadas pelo fato que elas têm as pessoas cuidam delas, tem aquela questão da ferida da carência, né? E elas se tornam dependentes, então elas não querem ser curadas. Sim. Elas creem em Deus, mas continua sendo o dodóizinho. Exato, não querem ser curadas por esse fato. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre reino. Mentalidade. Como a gente está falando de mentalidade, vamos falar sobre mentalidade de reino. Queria saber de ti, qual foi a revelação espiritual que realmente mudou a tua vida? Que virou a tua chave e que tu diz assim: agora eu vou servir ao Senhor. Agora eu vou viver do reino. Agora o Senhor... Sabe, é como tu está dizendo. Crer é uma coisa. Querer é outra. Tu crê em Deus. Mas como que tu virou a chave? Eu quero mudar. Eu quero viver esse reino. Eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Como é que chegou isso para ti? Bom, vamos lá. A maior chave que virou na minha vida, a realidade foi quando eu entendi que eu não posso esperar nada de ninguém. O pior erro que a gente pode cometer é esperar os outros fazerem alguma coisa por nós. Eu aprendi que algumas pessoas até vão fazer algumas coisas por nós, mas nós não podemos esperar. Porque se a vida é minha, quem tem que fazer acontecer sou eu. Se a história é minha, se o sonho é meu, quem tem que correr atrás sou eu. O problema é que hoje as pessoas se questionam demais. Mas o pastor não me ajudou, mas meu irmão não me ajudou, mas minha família não me ajudou. Mas espera aí, tá todo mundo correndo atrás do seu. Sua família tá correndo atrás do dele. E nem sempre é egoísmo. É sobrevivência, irmão. Porque eu preciso entender que enquanto eu não fizer por mim, ninguém vai estar disposto a me ajudar. Desculpa. Ninguém ajuda a gente parada. Ninguém vai te pegar pela mão e te tirar do lugar se você não se movimentar. Se você se movimentar, vai ter gente que vai te levar água para te ajudar na caminhada. Se você começar a se movimentar, tem gente que vai preparar uma toalhinha para você enxugar o seu suor. Mas agora, se você ficar parado esperando alguém estender a mão, te puxar e te empurrar para começar, você não vai.
Eu aprendi que se o sonho é meu, quem tem que correr atrás sou eu. Então, quando se trata de reino de Deus, se eu entendo que há um chamado de Deus, que há um propósito de Deus na minha vida, eu não posso ficar esperando cair do céu. Eu tenho que fazer acontecer. Cauê, mas e se eu for e não abrirem a porta para mim? É muito simples. É uma coisa que eu aprendi. Como que você faz para descobrir se uma porta está aberta? Não é olhando para ela, é girando a maçaneta. Porque às vezes a porta está encostada, mas já está destrancada. Ai, meu Deus. Se a porta está destrancada, gira a maçaneta e entra. Cauê, mas e se eu girei a maçaneta e a porta não abriu? É porque ainda não está aberta, é só voltar embora. Você não vai fechar uma porta que já está trancada. Só que você nunca vai descobrir que uma porta está aberta ou não se você não bater nela, se você não girar a maçaneta. Ok? Jesus disse, bater e a porta vai abrir. Esse é o segredo. Então se eu bati na porta e a porta não abriu, é porque não está aberta, eu vou para outra. O problema é que tem muita gente esperando as coisas caírem do céu. E eu aprendi que do céu só vai cair chuva e maná. Só que maná é para tempos específicos, não é o tempo todo. Ok? Então não espere nada cair do céu. Faça a sua parte. Porque eu aprendi, minha mãe sempre dizia que Deus abençoa quem trabalha. Aquela frase dos antigos, Deus abençoa quem cedo madruga. Então arregaça as mangas, vai atrás, que Deus faz o resto. Você faz o possível e o impossível quem faz é Ele. Glória a Deus. Não, eu adorei, gente, essa do maná. Não, eu adorei a da porta. A porta é fechada, mas mexe na fechadura. Mexe na maçaneta. Né? Às vezes você diz, eu digo, bate às vezes na porta. Você desiste a um passo. A um passo você desiste. E o que tu vai falar, Marta? Até me perdi, eu me desnortei com essa aqui agora. Essa foi boa. Não, a gente sempre fala, né? Eu digo, maná é bênção, gente. Todo mundo, sim. Você fica parado comendo arroz 40 anos da sua vida. É bênção mesmo? Ou Deus estava querendo que eles se movessem, que eles entrassem? Né? Tava lá na frente deles a terra prometida, que tinha tudo. Deus queria que eles fizessem o quê? Se movessem, batessem na porta, movessem a maçaneta, mas eles tinham o quê? Medo, travados. E o que eu vejo, né, Cauê? Que existe algo assim que Deus está fazendo nessa geração, mas que as pessoas não percebem. As pessoas, elas simplesmente estão enganadas. É uma geração que está vivendo o quê? Está vivendo de quê? Está vivendo de achar que aí tudo vai cair do céu? Ou a culpa é de Deus, ou é culpa do inimigo? Ainda tá nessa vidinha, assim, você vê que essa geração vive em que estágio de mentalidade? Você que tem 27? 27 anos. 27, né? Da geração Z aí. Essa geração... Eu sou um pouco antes da geração Z. Você tem 2 anos, né? A menos. Graças a Deus. Do ano 2000. Mas o que você vê aí? Você convive com a geração Z. Convivi muito, né? Hoje, meus amigos são mais velhos que eu. Bem, eu tenho mais facilidade para lidar com gente mais madura. Mais dura. Porque eu percebo esse choque de realidade, né? Minha geração é uma geração... É a última geração, né? Talvez um pouco mais velho seja um pouco mais raiz, mas a minha geração era a geração que tinha regra. Era a geração que você saía de casa, mas você sabia que se você não voltasse no horário, chinelada ia comer. Hoje nem pode dar chinelada mais. Então. Inventaram isso. Mas o problema é que a criação sem limites cria gente mimada. E gente mimada acha que pode ter tudo sem fazer nada. E o problema da igreja hoje é esse, tá cheio de crente mimado. Ele não faz nada, mas ele acha que ele pode ter tudo. Só que eu aprendi que tem coisa que é só para quem se dispõe a se levantar e correr atrás. Tem coisa que é só para quem se posiciona e faz acontecer. Tem coisa que Deus não vai mover o céu para você. Tem coisa que Deus vai esperar uma atitude sua. Eu aprendi que tem momento que Deus não age. Existem momentos que Deus reage. Você faz e Deus só reage de acordo com suas atitudes. Chega dessa geração mimada. Então, mas eu preciso te fazer uma pergunta que sempre o pessoal, né, com essa mentalidade, o pessoal sempre vai colocar para essa questão do lado espiritual. Qual o maior engano espiritual dessa geração? Se tu pudesse, com a tua experiência, com o que tu tem visto nas igrejas, andado por aí, você consegue observar
a ação espiritual do inimigo de alguma forma? Um espírito de engano, algo assim? Cara, hoje eu vejo que essa geração, ela tem se iludido demais com movimentos, festas, profecias. Cresceu, né? O número de profetas está aumentando a cada dia. E eu conheço profetas que são profetas de Deus. E eu não sou contra o profeta. Eu sou contra quem corre atrás do profeta. Porque eu não preciso correr atrás do profeta sendo que eu tenho a profecia na minha mão. Eu não estou mais no tempo do Antigo Testamento que eu preciso ir atrás do profeta para Deus falar comigo. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o joelho no chão, eu tenho o Espírito Santo. Eu posso ter... Para que eu vou procurar um funcionário sendo que eu posso falar direto com o Pai? Ok? Para que eu vou procurar o secretário sendo que eu posso dobrar o joelho e falar com o dono dos céus e da terra? E eu acho que o maior problema dessa geração é que eles estão terceirizando a sua espiritualidade. A espiritualidade depende do pastor, depende do influenciador que prega, depende do profeta. Então, assim, eles vivem a sua fé baseado naquilo que os outros falam. Não vivem a sua fé de acordo com o que a Bíblia diz. E o problema é que quem vive a fé baseado na opinião dos outros, quando o outro cai, quando o outro pega, porque vai errar, todo ser humano erra. Talvez pode não ser o pecado escandaloso, mas vai errar. E quanto mais perto você tiver, mais você vai ver o erro, o pecado, o defeito, porque todos temos. E o problema é que quem vive a fé baseada na palavra do homem, é que quando ele vê o erro do homem, ele desvia. Porque a fé dele está pautada no homem. Mas agora, quando você tem a sua fé pautada em Cristo e na palavra, não tem como você desviar. Porque o pastor erra, Jesus não. O pregador falha, Jesus não. O homem erra, Jesus não. Ele foi o único ser humano que passou pela essa terra e não cometeu nenhum pecado. Jesus é poderoso. Glória a Deus, ele rasgou o véu, né? A nossa filha, né, tem 25 anos. E quando ela vê, assim, esse pessoal que corre atrás de profeta para receber palavra, ou que, né, precisa ir da oração do pastor o tempo inteiro, que não consegue se mover espiritualmente, que não ouve a voz, né? Jesus diz, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, elas ouvem a minha voz, né? A minha filha diz que, esse costurou o véu de novo. Costurou o véu, tá lá precisando do sacerdote para chegar a Deus. Não tem acesso, né? Não tem livre acesso. E aí, assim, Cauê, o que eu quero te pedir? É que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e que sente que ainda não encontrou seu propósito em Deus. E o que tu diria? Como é que foi a tua experiência de encontrar o teu propósito? E o que você diria para as pessoas que estão buscando? Bom, eu encontrei o meu propósito no quarto lendo Bíblia. Eu me converti assim. Eu me converti dentro de um quarto lendo Bíblia. Não me converti ouvindo alguém pregar, alguém falar. Eu me converti na curiosidade. Eu queria entender quem era Deus e o que Deus tinha para mim. Eu fui para o quarto e comecei a ler a Bíblia. Eu não era crente. E eu me converti ali. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu diria, se aproxime de Deus. Ore, leia a Bíblia. E dedique tempo nisso. Porque se você se relacionar com Deus, Deus vai te guiar nos passos que você deve andar. E quando você começar a se relacionar com Deus, o relacionamento com Deus vai transformar você. E não apenas você, Deus vai transformar sua mentalidade, Deus vai mudar os seus passos e Deus vai te dar uma direção. Talvez você ainda não tenha uma direção porque você está longe dele. Eu aprendi, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o único que pode te dar uma direção e um sentido de vida. Talvez a sua vida esteja sem sentido porque você está longe de Jesus. E toda vida longe de Jesus é uma vida sem sentido. Mas agora, quando você decidir se aproximar dele, Jesus dará sentido à sua vida. E o nome dele será glorificado na sua história. Meu Deus! Glória a Deus pela vida desse menino, desse homem, né, de Deus aí, que nos trouxe tanta sabedoria dos céus, tanto esclarecimento, né? Foi bênção estar aqui com ele. Aprendi um monte. Isso, gostei a porta ainda tá assim, ó. Essa não tinha, essa virou minha chave. Porque a gente sempre tem essa noção da porta aberta. Mas às vezes a porta tá fechada e é só tu girar. Não tá chaveada mais. A questão é que você não quer fazer nada.
Você quer terceirizar. Quer que Deus abra a porta para ti. Quer que abra a porta e diga, venha. É porque tem porta venha. que... igual teve um dia que Pedro foi sair da prisão e a Bíblia diz que a porta se abriu automaticamente. Então tem porta que se abre automaticamente. Claro. Agora tem porta que você tem que dar uma empurradinha. Acompanhe ele, por favor. Deixe suas redes sociais. Gente, lá, ó, vamos lá. Lá no Instagram, @oficial Cauê de Andrade. No TikTok, @oficial Cauê de Andrade 01. No YouTube, @oficial Cauê de Andrade. Não tem segredo. Siga ele, compartilha. Gente, eu fico apaixonada pelos podcasts que ele faz e fico assistindo, né? E glória a Deus que ele tá aqui no nosso podcast, né? Coisa boa ter você aqui. Bênção do Senhor, que Deus aí continue te abençoando, te usando e te levando aí para as nações, para que várias pessoas venham te conhecer. Amém. E venham saber desse Deus que você carrega, né? Dessa confiança que a gente desenvolve no Senhor, de poder viver esse propósito quando a gente conhece Ele, conhece a voz dEle. Eu vejo que dentro de você tem muito de Deus, e Deus é que te guia, né? É o Senhor, é a voz dEle que te direciona e te guia. Através do que, gente? Daquilo que a gente está sempre falando. Você quer ouvir Deus? Quer promessa? Leia a palavra. É ali que está todas as 8.000 promessas para a sua vida. Abre a Bíblia, lê a Bíblia, Deus vai falar diretamente com você. É isso que o Cauê fez, né? Encontrou ali a palavra do Senhor. Eu digo que é a carta preciosa, né? Que o Senhor deixou para nós, para nos direcionar. Você é o manual de vida que a gente deve ter, nosso livro de cabeceira, que é o tempo inteiro que a gente deve ler. E isso vai trazer para você o seu propósito, seu direcionamento, e Deus vai falar o tempo inteiro com você. Amém. Amém. Cauê, muito obrigado. Prazer foi meu. Que Deus siga te usando, aonde tu colocar a planta dos teus pés ali, o Senhor te dê por posse, que tu possa seguir expandindo o reino, onde a tua mão tocar, tu possa prosperar nessa grande jornada que o Senhor te colocou a partir de agora, que venha glorificar e honrar o nome dele. Deus abençoe. Amém. Obrigado, queridos. Gente, Deus abençoe, até o próximo podcast. Deus abençoe, queridos.